O pai quer doar um imóvel à sua filha, mas não quer que o genro, marido dela, tenha direito a esse imóvel. O que fazer na prática? Esse é o mundo do planejamento patrimonial familiar. Você, como advogada ou como advogado, em algum momento, se você atua na área de família, você será procurado por alguém que tenha algum interesse em realizar um planejamento patrimonial. Planejamento patrimonial para a própria vida ou um planejamento pensando na futura morte, na sucessão dos bens aos seus descendentes, aos seus herdeiros. O que fazer? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: não existe um único instrumento de planejamento patrimonial, não existe um único instrumento de planejamento sucessório. A vida é muito dinâmica, tudo vai depender da situação patrimonial do seu cliente, do regime de bens do casamento, do regime de bens do casamento dos filhos do seu cliente. São inúmeras circunstâncias, são inúmeros fatores que vão influenciar nesse planejamento. Então a primeira coisa é identificar a realidade da família do seu cliente e do patrimônio que ele possui. No nosso exemplo, eu vou te mostrar algumas formas de planejamento patrimonial, alguns instrumentos importantes, tá? Então vamos recapitular. O pai quer doar um bem imóvel à sua filha, mas não quer que o genro, que o marido dela, portanto, tenha direito sobre esse bem imóvel. O que ele pode fazer? A primeira coisa que você tem que analisar é o regime de bens do casamento da filha do seu cliente. Se ela for casada sob o regime da comunhão parcial de bens, essa doação gera por si só a incomunicabilidade desse bem. O marido da filha do seu cliente não terá direito, mas ele não terá direito em caso de eventual divórcio. Ele não terá direito à ameação sobre esse bem, porque, em razão do regime da comunhão parcial, a doação não se comunica. O bem recebido a título de doação não se comunica. Por outro lado, se ela for casada sob o regime da comunhão universal, esse bem recebido a título de doação se comunica. Portanto, o que você vai fazer? Na doação, inserir lá no instrumento uma cláusula de incomunicabilidade, para que o doador, o pai, institua essa cláusula de incomunicabilidade e, consequentemente, esse bem não se comunique naquele regime de bens do casamento. Perfeito. Ocorre que, nessas duas hipóteses, comunhão parcial e comunhão universal, a incomunicabilidade tem a ver com eventual divórcio, o que significa dizer que somente em caso de divórcio, de separação ou de dissolução de união estável é que o bem não se comunicará, é que o cônjuge ou companheiro não terá direito sobre aquele bem, não haverá meação. Mas em caso de morte, esse cônjuge será herdeiro e receberá uma parte desse bem. Então, como afastar o direito desse cônjuge também no caso de morte? Aqui nós temos um outro instrumento. O que o seu cliente pode fazer? Veja, nós já vimos que na doação pode ou não haver incomunicabilidade conforme o regime de bens, mas essa incomunicabilidade só serve para o divórcio, não serve para o caso de morte. Muito bem, então o seu cliente vai poder inserir uma cláusula de reversão. Veja que ele vai promover a doação. Se o casamento for pelo regime da comunhão parcial, essa doação já gera incomunicabilidade. E se o casamento for pelo regime da comunhão universal, o seu cliente tem que colocar a cláusula de incomunicabilidade de forma expressa. E além dessa doação, você vai inserir uma cláusula de reversão. Artigo 547 do Código Civil. Isso mesmo, cláusula de reversão. E o que diz essa cláusula de reversão? Se a filha do seu cliente, a donatária, morrer antes dele, esse bem retorna para o patrimônio do seu cliente. É uma forma de afastar eventuais direitos sucessórios do cônjuge da donatária. Mas qual é o problema aqui? O problema é que ela pode morrer após o óbito do seu cliente, após o óbito do doador. O que vai acontecer nesse caso? Veja, se o doador morrer antes, essa cláusula de reversão, ela é eliminada, porque ele morreu antes. Não ocorreu aquilo que estava previsto na cláusula. O que? A morte em primeiro lugar da filha, da donatária. Então, se o doador morrer antes, elimina-se aqui a cláusula de reversão. Quando essa donatária falecer, o marido terá direito a título de herdeiro.
E como então evitar isso? Veja, então nessa possibilidade, se o seu cliente também pensa nessa possibilidade, se ele diz o seguinte: eu não quero que ele tenha direito a nada e em nenhuma hipótese. Porque é possível que ele diga o seguinte: olha, se ela morrer antes, eu não quero que ele tenha direito. Se ela morrer após o meu óbito, não tem problema. Então, se ele disser isso, você vai instituir apenas uma cláusula de reversão. E aqui, tudo ok. Porque se ela morrer antes, o bem retorna. Se ela não morrer antes, ou seja, se ela morrer após, aí sim o seu cliente já morreu e aí o marido dela pode ter direito a algum direito sucessório ali. Mas se o seu cliente não quiser que ele tenha nenhuma participação naquele bem, então você pode fazer o seguinte: você pode orientá-lo a não fazer a doação e sim instituir um simples usufruto. A propriedade do imóvel permanece com o seu cliente e apenas a filha dele passará a ser a usufrutuária daquele bem. Isso é plenamente possível. E você pode ir além. Você pode pensar na instituição do usufruto e já fazer um testamento para deixar para essa filha esse bem, instituindo, portanto, por testamento, um legado. Perceba que você vai promover dois atos. Primeiro ato, instituir por escritura pública o usufruto, e o segundo ato, fazer um testamento para destinar a essa filha esse bem. Só que ela não será a legatária desse bem. Ela até será, mas eu vou te ensinar um outro instituto que você vai colocar nesse testamento, que é o Instituto do Fideicomisso, artigos 1951 e seguintes do Código Civil. Como funciona basicamente o fideicomisso? Lá no testamento, você vai colocar o seguinte: que o seu cliente institui o fideicomisso e a filha dele será a fiduciária e o eventual filho que ela tiver será o fideicomissário. Como ocorre na prática isso? Na prática ocorre o seguinte: quando o seu cliente falecer, a filha dele vai receber esse bem, o legado, portanto, porque a transferência por testamento de um bem singular significa legado. Então, haverá um legado para ela, só que ela ficará com esse bem até ela morrer. E quando ela morrer, esse bem será transferido para o filho que ela tiver, por exemplo, para o primogênito. Note que nesse caso, embora ela fique com esse bem, se ela morrer ou se ela se divorciar, o cônjuge não terá nenhum direito, porque esse bem é incomunicável também. E ele não terá direito sucessório, já que com a morte dela, esse bem passará para o próprio filho. Então o Instituto do Fideicomisso é importante aqui também para fins de planejamento sucessório, nesse nosso exemplo, no qual o pai ele não quer que o genro tenha qualquer participação sobre aquele bem. Olha que interessante, institui, por exemplo, o usufruto sem prejuízo de um testamento, instituindo lá no testamento um fideicomisso. Olha, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, eu quero que você, claro, dê o seu like. Peço para que você se inscreva no canal, porque eu quero compartilhar novos vídeos com você. Toda semana eu compartilho vídeos aqui no meu canal, então é a oportunidade que você tem para receber em primeira mão todos os vídeos que eu posto sobre direito das famílias, direito sucessório, direito imobiliário e direito processual civil. Então, dê o seu like, se inscreva, compartilhe com outros advogados e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!